Dr. Marcos Laboissère, dentista. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. O senhor já está ficando freguês da casa. Bom dia, Walter. Doutor Marcos, uma das razões que o senhor veio para cá hoje é porque todo mundo está acompanhando o caso que chocou o Brasil. Vocês que estão vendo TV aí e acompanhando esses dias, sabem da extração de todos os dentes de um adolescente de 27 anos na Asa Norte. Nós vamos mostrar uma reportagem. Ontem eu estive lá no IML, acompanhando o laudo que disse que os dentes eram saudáveis, e depois dessa reportagem a gente volta a conversar. Eu queria que o senhor assistisse. Os peritos do Instituto Médico Legal apresentaram a conclusão do exame feito nos 28 dentes arrancados do adolescente César Ferreira, de 17 anos. Eles foram apreendidos na casa do cirurgião dentista Wilson Oliveira. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que os dentes são mesmo do estudante César. E o mais importante, segundo o IML, dos 28 dentes arrancados da boca do adolescente, apenas 2 tinham a necessidade de serem extraídos. O diretor do Instituto Médico Legal, que é dentista, comparou a radiografia da boca com os dentes extraídos para chegar ao resultado. Este, por exemplo, apresenta a raiz da frente bem maior que a de trás, o que a gente pode comparar exatamente com esse elemento dentário, onde a gente observa que a raiz mesial, a da frente, é muito maior que a de trás. E assim, comparada a anatomia de todos os dentes, foi possível já afirmar, sim, esses dentes são de César. Nada de longe que justificasse a extração de todos os dentes. O dentista já foi indiciado por lesão corporal gravíssima, cuja pena pode chegar a 8 anos de prisão. O laudo, que conclui com relação à necessidade ou não de extração dos dentes, isto vai para o bojo do inquérito, a gente vai juntar juntamente com os depoimentos que já foram tomados e demais provas produzidas. O cirurgião dentista será interrogado. Somente em dezembro, o Conselho Regional de Odontologia vai realizar a primeira audiência com os pais do adolescente para decidir se o dentista é mesmo culpado. Muito bem. Dr. Marcos Laboissère, aqui do lado. Dr. Marcos, esse caso que chocou o Brasil, nem vou entrar em detalhes sobre essas questões que estão sendo julgadas, mas eu pergunto para o senhor. Quando é que um dente deve ser extraído? Walter, realmente a gente tem diversas indicações para extração de dente. Desde cáries até problemas periodontais avançados, até por motivos de ortodontia. Então, a análise da extração do dente, ela deve ser feita com muito critério. Realmente, esse caso choca, talvez pelo o que tem sido mostrado, talvez a falta do motivo, né? Existem vários motivos. Já passou pelo seu consultório algum cliente que o senhor teve que adotar esse procedimento, arrancar todos os dentes? Sim, já teve casos que eu tive, não nessa idade, em idades maiores, mais avançadas, por motivos de perda óssea, doença periodontal avançada, a gente às vezes extrai todos os dentes, mas com a anuência do paciente, quando o paciente é portador de uma necessidade especial, com a anuência dos pais ou responsáveis. Muito bem, vamos à rodoviária do Plano Piloto. Carolina Augusta, bom dia, tudo bem? Olá, Valteno, bom dia. Aqui na rodoviária do Plano Piloto existem algumas pessoas com dúvidas a respeito dessa questão da extração de dente, que é o caso do Antônio. Ele é digitalizador, já precisou extrair um dente. Pode fazer a pergunta para o doutor, Antônio. Eu gostaria de saber qual a necessidade de que um dente seja extraído. E canal também, ser feito canal, ou se não dá para feito canal, para poder extrair o dente. Muito bem. Realmente, em alguns casos, dentes que têm canal ficam mais frágeis e assim suscetíveis a fraturas e assim, consequentemente, a necessidade de extração. Um dente que tenha canal, Walter, não necessariamente precisa ser extraído, né? Então, as pessoas têm que observar que, atualmente, para a gente poder tirar um dente, tem que ter um critério muito mais observado e com laudos, desde radiografias até exames clínicos, que comprovem esse tipo de situação. Tá certo. Parece que esse tema é um tema que chama bastante atenção. Voltamos novamente à rodoviária do Plano Piloto. Valteno, temos outro Antônio aqui que também quer tirar dúvidas aí sobre essa questão da extração de dente. É que eu doí uns 2 dentes, eu queria saber se eu doí uns 2 dentes, aí eu resolvi tirar logo, foi todos. E agora, eu queria saber... se a gente, como é que eu faço, que eu tirei os dentes tudo agora e... Saber como é que coloca outros dentes, Uhum. Isso. Ok, nós falamos do problema da extração, vamos falar do problema do implante. Uma vez que seja necessária a extração dos dentes, o próximo passo é o implante?
Bem, existem alguns tratamentos que podem repor o dente perdido. O implante, com certeza, hoje é o melhor deles. Mas existem outros, como próteses fixas, próteses móveis. São as dentaduras que a gente chama. Dentaduras, ou aquelas que o pessoal chama popularmente de pererecas. E as próteses fixas que o pessoal chama de ponte. Né? Então, é possível, sim, esses outros tratamentos. O implante, com certeza, ele dá a possibilidade do paciente a ter de volta aquele dente em todos os aspectos. Agora, sobre o que o senhor Antônio falou, é muito comum na sociedade aquela ideia de tirar os dentes por dar mais facilidade. Não ter mais problema. Não ter mais problema. Só que hoje, graças a Deus, graças à comunicação, à informação chegando até as classes mais desfavorecidas, as pessoas valorizam os dentes, né, como não só um elemento para mastigar, mas como social. Então ela já vê que não pode tirar todos os dentes. O ideal é cuidar, mesmo que isso custe um pouco a mais. Né? Então, o cuidado dos dentes tem que ser levado em consideração. E não só o fato de tirar por uma mera facilidade de não sentir mais dor, não precisar mais tratar os dentes. Doutor Marcos, para encerrar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Esse caso aqui chocou o país, chocou por várias razões. Primeiro, porque era um adolescente. 2, porque foi feito sem autorização dos pais. 3, porque, segundo o laudo do Instituto Médico Legal, os dentes eram saudáveis. Vamos fazer um resumo. Quando você leva o seu filho ao dentista, que cuidados que você tem que ter? Muito bem. Todo profissional, normalmente, ele, quando cuida de pessoas ou incapazes ou de menor de idade, para fazer qualquer procedimento, seja uma mera restauração até a extração de um ou mais dentes, deve ter anuência dos pais. Né? Ou então uma indicação mais forte, como, por exemplo, em casos de ortodontia. Em alguns casos, é comum, as pessoas não precisam ficar apavoradas quando o ortodontista indica uma extração. É claro que tem que avaliar os critérios, mas a indicação de extração por ortodontia, então pode ser aí, tem que haver uma documentação. O próprio Malthus, que está trabalhando no caso, ele sempre orienta os dentistas. Tem que haver algo escrito e assinado, tanto dos pais quanto do dentista, caso indique a extração, seja por motivo protético, seja por motivo profilático, seja por qualquer motivo que venha favorecer aí esse tipo de tratamento de extração de dentes. Doutor Marcos Laboy Serra, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sempre que precisar, eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos.